Júlia estava à beira do desespero. O aluguel atrasado, a faculdade trancada e a conta de luz no limite levaram a se candidatar para uma vaga de babá, uma ocupação que, aos olhos de muitos, era o último recurso. Mas o salário oferecido era tentador e a descrição do trabalho falava de um ambiente acolhedor e familiar, palavras que soavam como música para seus ouvidos. A mansão ficava em um dos bairros mais nobres da cidade, uma imponente fortaleza de vidro e mármore que contrastava com a sua vida simples. Ao passar pelo portão de ferro forjado, ela sentiu uma mistura de deslumbramento e intimidação. O primeiro dia de trabalho foi melhor do que o esperado. As crianças, Lucas de 10 anos e a pequena Sofia de 7, eram adoráveis. Lucas, com sua inteligência precoce e um amor por videogames, e Sofia, com seus cachinhos dourados e uma timidez cativante, logo se apegaram a Júlia. Ela, por sua vez, encontrou uma alegria genuína em cuidar deles, uma distração bem-vinda de suas próprias preocupações. A única ausência notável era do pai das crianças, um magnata do setor imobiliário, que estava sempre viajando a trabalho. Foi na primeira semana, durante o jantar tranquilo com as crianças, que a porta da sala de jantar se abriu e a vida de Júlia virou de ponta cabeça. Entrou um homem de terno impecável, com a expressão cansada, mas os olhos, aquele era o rosto de Bruno, o amor da sua vida, o homem com quem ela havia planejado um futuro, antes de um rompimento abrupto e doloroso, anos atrás. A respiração de Júlia travou na garganta. Bruno a olhou, e um choque de reconhecimento atravessou seu rosto. Um silêncio constrangedor e pesado preencheu o ambiente. — O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, com a voz gélida. Eu sou a nova babá, ela gaguejou, sentindo as mãos suarem. A partir daquele dia, a mansão se tornou um campo minado de emoções. Bruno mantinha uma distância profissional, mas a tensão entre eles era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Júlia sentia-se um fantasma em sua própria vida, uma lembrança constante do passado que ele parecia querer enterrar. O coração dela se partia a cada olhar indiferente, mas o apego às crianças a mantinha ali. O cenário se complicou com a chegada de Patrícia, a ex-mulher de Bruno e mãe das crianças. Patrícia era o retrato da elegância, mas por trás da fachada de seda e diamantes havia uma frieza calculista. Ela notou a tensão entre Júlia e Bruno. Com um veneno disfarçado de gentileza, começou a lançar indiretas. Você é realmente uma garota de sorte, Júlia. Eu sei o quanto é difícil encontrar um emprego decente hoje em dia, ela comentava, enquanto a fitava com um sorriso malicioso. A situação chegou ao seu clímax em um passeio ao parque. Patrícia estava com as crianças, mas preferiu se focar em uma conversa ao telefone, ignorando os pedidos de atenção de Sofia. A menina, carente de afeto, se afastou para brincar e acabou se perdendo na multidão. O pânico se instalou. Patrícia, ao notar a ausência de Sofia, começou a gritar e a culpar Júlia pela negligência. Júlia, porém, não perdeu tempo com acusações. Conhecendo a timidez e o medo da menina de lugares cheios, ela seguiu o caminho de volta para a saída do parque, procurando o lugar onde Sofia poderia se esconder. E lá estava ela, encolhida atrás de um banco, tremendo de medo. Júlia a abraçou, acalmando-a com palavras gentis. Quando ela retornou com Sofia nos braços, Bruno estava lá, o rosto pálido de preocupação e fúria. Ele viu Patrícia, indiferente, acusando Júlia, e viu a ternura com que Júlia tratava sua filha. Naquele instante, as barreiras de Bruno caíram. De volta à mansão, ele chamou Júlia para o escritório. A conversa não foi sobre trabalho, mas sobre o passado. Ele confessou o quanto a havia amado e o quanto o término havia o destruído. Entre lágrimas, ele revelou a verdade. Na época, Patrícia, ainda sua esposa, havia forjado cartas, mensagens de texto, fazendo acreditar que Júlia o estava traindo. Patrícia sempre soube que o casamento deles era um arranjo conveniente, mas não suportava a ideia de que Bruno pudesse amar de verdade outra pessoa. A confissão foi um misto de alívio e dor. Eles se beijaram, um beijo que carregava anos de saudade e mágoa, mas também a promessa de um novo começo. Bruno olhou nos olhos de Júlia e, ajoelhado, fez a pergunta que ela jamais esperava ouvir. Júlia, a única forma de Patrícia não poder nos separar é se nós formos uma família de verdade. Você aceita ser a minha esposa e a mãe dos meus filhos. O destino de Júlia deu uma reviravolta completa.
A babá, que entrou na mansão com o coração partido e sem um tostão, saiu de lá como a noiva de um magnata e a madrasta de seus filhos. Eles enfrentaram Patrícia juntos, revelando suas mentiras e se unindo para defender o amor que tinham um pelo outro. O casamento foi uma celebração íntima da sua nova família. Júlia finalmente pôde cursar a faculdade, mas, mais importante, encontrou seu lugar no mundo ao lado de Lucas, Sofia e Bruno. Ela havia entrado na mansão como uma estranha e saiu de lá como a madrasta do seu próprio ex, mas, acima de tudo, encontrou seu verdadeiro lar. A jornada de Júlia na mansão foi cheia de obstáculos. Um emprego difícil, um ex-namorado, uma ex-mulher que tentou de tudo para separá-los. Mas o que a gente aprende com a história dela? Que o amor verdadeiro é forte o suficiente para superar as mentiras, o ciúme e até mesmo as mágoas do passado. O amor de Júlia pelas crianças e a conexão que ela tinha com Bruno foram a força que os uniu. Se você acredita que o amor pode vencer qualquer barreira, deixe um coração vermelho nos comentários.